quer dizer, tem vários, né? Mas tem dois pontos que estão chamando mais atenção na luta, que é a questão do Morro do Gravatá e a questão do entorno da Lagoa de Itaipu. Tá? Em 2002, o PUR lá da Bahia, que foi um péssimo PUR que adensou a cidade terrivelmente, né? Ele confirmou o Morro do Gravatá da mesma forma que o plano diretor de 95 como área de preservação. Em 2003, já na gestão Godofredo Pinto, eles fizeram um projeto de lei que foi aprovado na Câmara. A nosso ver, eu não me lembro, acho que não teve audiência pública, e já tinha que ter, porque o Estatuto da Cidade exigia isso. Então, uma coisa que pode ser questionada. Então, se liberou a construção no alto do Morro do Gravatá, eu tenho a impressão que foi para 6 pavimentos ou 7 pavimentos. Logo em seguida, apareceu um projeto que era da construtora Rossi, né, com 8 blocos ali. Nós achamos super estranho, porque era um terreno que era de posse da UF, tem aquele litígio, que é um litígio natural do campus todo, né, que é a questão da desapropriação, né, e que é uma área também que a gente tinha ciência que era uma área de preservação permanente pela característica morfológica. Então nós entramos nós do CEPOP, entramos com um ofício pedindo ao IBAMA, na época não tinha ideia, IBAMA, que o IBAMA fizesse um laudo sobre o morro, né, para testar, né, diante do Código Florestal se era ou não uma APP. O IBAMA fez o laudo e deu como uma APP, né, pela característica, acima de 50 metros, topo de morro e as encostas acima de 45 graus. Tá? Aí nós chamamos também o CREA. O CREA veio o professor Adac, não sei se você conhece a Adac é bom pra caramba. Otônio. Ele fez um laudo assim, que foi um livro, calhamaço. E nesse laudo, ele atestou também aquilo como uma APP. Tá? A empresa Rossi, ela contratou uma empresa Arara Azul, que eu nunca tinha visto. Arara Azul, para fazer o ERM. Tá? Aí nós vamos ver a composição da Arara Azul. A Arara Azul, os técnicos eram os mesmos que fizeram a discussão do PUR, eram funcionários de gabinete do prefeito. Tá? E os mesmos que fizeram a alteração na lei, eram os funcionários da Arara Azul. Tá? Só que o ERIMA apresentado, ele falava de área de restinga, não tinha nada a ver, eles fizeram uma série de colagens, então aqui não tinha estudo nenhum sobre a área. Nós continuamos questionando aquilo, o Adacto desmistificou aquele laudo todo, aquele ERIMA todo, né? E nós entramos então no Ministério Público, e na época, já em 2005, quando apareceram as construções, nós fomos conversar com o reitor, Roberto Salles. O Roberto Salles, ele não estava se mexendo, não sei, parece que ele não sabia o que estava acontecendo, né? Na época eu dei até uma entrevista para a Folha de São Paulo, que talvez ele estivesse ganhando um apartamento. E quando eu pedi audiência para ele ficou muito danado da vida, porque, você falou um negócio, eu sou um observador de fora, estou vendo que o cara tem um projeto para a construção de 8 blocos, você não faz nada, eu tenho o direito de achar o que eu quiser. Mas então, ele nos apresentou a procuradora da UF e nós, junto com o procurador, fizemos uma ação, tá? Que é uma ação de meio ambiente, para barrar o empreendimento. Tá? Bom, o empreendimento foi barrado, mas nós, no nosso ofício, na nossa representação que nós entregamos para o Canhedo, procurador federal, nós colocamos que talvez aparecesse um laudo falso. Por quê? Porque quando nós fomos conversar com o cara da Rossi, e que eu falei para ele, você não vai fazer nada, esse laudo aqui te impede de fazer. Ele falou, pois eu tenho outro laudo. Então nós denunciamos na Polícia Federal, IBAMA, tudo, que ia aparecer um laudo falso. Né? E ele foi chamado para prestar depoimento no Ministério Público. No Ministério Público ele falou, eu vou refazer o laudo. A declaração dele lá, que iria refazer o laudo. Né? Isso está lá na declaração.
Bom, no processo também tem um laudo do perito do juiz. O perito do juiz tem um laudo de 42 páginas que ele fez junto com o engenheiro florestal. Tá? O reitor, ele alega que vão perder, né? Que a ação é uma ação perdida. Ele fala isso no comunicado que ele fez à comunidade universitária. Mas isso é mentira dele. Então ele é burro ou ele está sendo... como está gravando, não tem problema. Ou ele é burro ou ele é inocente, eu não sei, ou é inocente demais. Porque o perito, quando chega no laudo, ele devia ter apresentado o laudo. Quando ele foi no conselho universitário, ele devia ter apresentado o laudo dizendo aqui, ó, o laudo está aqui e o perito está falando isso, mas o perito não está falando isso. Eu até passei o laudo para a Luísa e nessa reunião de manhã cedo, ela leu o laudo. O que o perito fala é o seguinte, que considerando, ele fala primeiro que existe um laudo do IBAMA que fala, que qualifica a área como APP, tá? Existe um outro laudo do CREA que qualifica como APP, e existe um terceiro laudo, que é o 017, parece que de 2005, que contesta os dois. Foi o laudo justamente do Hélio Ribeiro, que foi preso por vender laudo falso, está recebendo um monte de processo. Agora, esse laudo que está ali, estranhamente, ele foi anexado pela Prefeitura de Niterói. Não foi pela Arara Azul e nem foi pela Rossi. Uma defesa da Prefeitura de Niterói à lei de 2013. Entendeu? Então, o laudo, se é falso, eu já vi esse laudo. O que a gente acha que é falso? A gente tem que passar nós enviamos o ofício ao Canhedo pedindo para ele ir no IBAMA para certificar a respeito da veracidade do laudo. Porque esse laudo, o laudo para ser encaminhado pelo IBAMA, ele tem que passar pela gerência do IBAMA, ele não pode sair direto do analista ambiental, tá? E esse laudo, a gente tem quase certeza, eu não consegui vir porque ele não foi escaneado, no processo ele não está escaneado, então quando você pede para ver as peças, ele não aparece. Então a gente está dizendo para o Canhedo para ir lá, porque na minha lembrança, ele está assinado só pelo Hélio Ribeiro, não está encaminhado pelo Rogério Rouco, na época que era o gerente, né? Então tem todas essas questões e a gente está pedindo também para o Canhedo, para ele anular essa decisão do reitor, tá? Uma vez que ele passou uma história que não é verídica para a comunidade universitária, sendo que a gente está dando só um aconselhamento, mas isso seria decidido pela democracia interna da universidade, né? Está dando só uma informação que nós participamos do curso e vimos que a vontade da universidade não era essa, entendeu? As pessoas se manifestaram contrário. Acho que ele nem passou pelo conselho. Não passou. Mas ele, na reunião do conselho, ele falou que está decidido, não importa que o conselho decida. Ele não precisaria ter passado. Se falou numa audiência pública, ele falou que também não vai acatar, porque administrativamente quem manda é o ditador, né? Então é isso que foi mais ou menos discutido lá, né? Que a informação que o Secop passou, que a gente vem acompanhando de perto há muito tempo. Tá. A gente conseguiu votar na Câmara, a bancada do pessoal conseguiu votar na Câmara uma audiência pública que vai ser no dia 16, que é segunda-feira que vem, às 18 horas. A nossa única dúvida, porque a princípio a Luíse reservou o bloco O, e na reunião de hoje o Bruno do DCE estava sugerindo que fosse na Geociências, então isso... mas de qualquer maneira vai ser dia 16 às 18 horas, o local, eu espero até amanhã, esse local tem que estar definido. Falando aqui, né, o debate sobre políticas ambientais em relação ao plano diretor, ou a proposta de novo plano diretor de Niterói. A gente convidou o subsecretário Gabriel, mas ele informou agora recentemente que ele não poderia vir. Ele tinha confirmado, mas depois disse que teve um compromisso, então a gente não está com a presença dele aqui, mas a gente está com a presença da Tainá, da advogada Tainá, da Comissão de Meio Ambiente da OAB Niterói,
e ela vai falar um pouco sobre sua avaliação do plano diretor em termos de políticas ambientais. E estamos com outras pessoas participando aqui do fórum, né? Que é o fórum. Aqui a Laura também, o Douglas, da Geografia. Eu sou biólogo, mas eu sou do departamento de Geografia aqui da UF também. A iniciativa do debate é do Fórum de Política Urbana de Niterói, né, o FUPU. E então a gente, já que não tem a presença do subsecretário e também de um outro convidado, que é o Paulo Marinho, que a gente tinha chamado, ele também não pôde vir, a gente resolveu que a Tainá vá fazer a sua apresentação e que a gente faça um debate com as pessoas que estão aqui presentes, apresentando os seus pontos de vista sobre a situação, seus questionamentos. Tá? Tainá, eu sou da Comissão de Meio Ambiente da OAB e sou mestranda aqui na UF, sou mestranda do Programa de Direito e Sociologia aqui da UF. Já que não vai ter mais o evento no formato que a gente tinha pensado, eu pensei agora, já que a gente está assim, de forma intimista e tal, debatendo, eu pensei em trazer até um tema, um assunto sobre o plano diretor para a gente estar conversando. Eu acho que todo mundo aqui deve ter uma ideia, assim, mais ou menos, do que é plano diretor, né? O plano diretor é um instrumento que está previsto no Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei que veio para regulamentar 2 artigos da Constituição, né? Ele veio para... É também conhecido como a Lei do Meio Ambiente Artificial. Veio com um ideário muito forte a favor da municipalização, né? Do grande poder aos municípios. Um deles, inclusive, é a criação do plano diretor. Aí, sobre o plano diretor, e assim, trazendo ele para o contexto de Niterói, eu pensei em falar sobre gestão democrática, porque é algo que tem me incomodado, assim, apesar de todos os erros que a gente vê, né, no plano diretor em si, essa questão para mim é uma questão base, assim, a questão da gestão democrática, que é um princípio obrigatório ao cumprimento do plano diretor, né. O Ministério das Cidades criou um órgão chamado Concidades, que trouxe uma série de resoluções, que é a Resolução 34, a gente tem a Resolução 35, que ela obriga, a resolução tem força de lei, ela obriga que o plano diretor tenha alguns mecanismos específicos, o que não acontece no plano diretor. Há uma série de descumprimento do plano diretor de Niterói em relação a essas resoluções do Concidades. Elas são resoluções obrigatórias. Só que o que me chama muita atenção, e aí eu falo de algo que é o que me incomoda, é em relação a um tema, que é a participação. Aí, como a gente está num ambiente assim bem pequeno, cheio de gente, eu queria entender de vocês o que é a participação. Por quê? Participação é algo obrigatório no plano diretor. E aí eu tenho visto várias postagens de vereadores no Facebook falando: olha, a audiência pública está cheia, tem 400 pessoas, tivemos ampla participação do pessoal de Niterói. Olha, 200 pessoas falaram na audiência pública, eu fui a maioria das audiências públicas. Tivemos ampla participação. E eu acho que a participação, a gestão democrática, é um instrumento norteador para que a gente possa mudar a política ambiental da cidade, a política urbana da cidade. Se a gente não participa, a gente fica refém dos nossos gestores municipais e a gente não consegue modificar. Então, eu queria falar de participação para a gente poder pensar em como mudar e de que maneira a gente pode contribuir efetivamente para isso. Eu queria que alguém aqui quisesse falar o que você entende por participação popular. Que eu vou falar sobre isso depois. Eu queria, se alguém quiser falar, quando você acha que você está participando, interferindo no processo decisório? Como você acha que você está participando? É uma troca. Uma troca. Você está apresentando uma proposta, essa proposta está sendo agregada e vai ser votada na Câmara, não é isso? O plano diretor ele vai ser votado, vai ser aprovado lá. Então, todas as propostas que foram sistematizadas depois, né? Você apresenta as propostas, elas são sistematizadas, são apresentadas as propostas sistematizadas e elas entram como possíveis emendas na Câmara. Mas acontece que, só falando da sistematização, o pessoal da região oceânica está ali, ó, ali, tá vendo? Que se falou olha só, o que acontece? Se falou em proteção da orla marginal úmida da Lagoa de Itaipu.
Isso foi discutido lá, não foi? Foi discutido lá, no plano diretor? Então foi apresentado como proposta. Só que tem que o camarada que coordena o plano diretor, que é um vereador do PSDB, eu não sei nem o nome dele, não faço questão de saber. Ele colocou o seguinte: a proposta foi incluir o bosque lagunar na área protegida. O bosque lagunar, ele já está protegido pelo Curso de 2003 da região oceânica. E o bosque lagunar nada mais é do que o canteiro dos empreendimentos, entendeu? Os empreendimentos vocês ficam um pouco depois e o canteiro fica ali e já está protegido. Então, olha só, chega a comunidade toda, se reúne, passa uma proposta que é a proteção de toda a área úmida da lagoa. E o cara vai, altera e coloca como proteção só o bosque lagunar, que não tem nada a ver, ele está protegido no todo. Então, isso aí você não pode se entender como um plano com participação popular. Sim, super certo. Tá bom? Eu acho que as emendas, elas são a prova cabal de que o plano não teve participação popular. Porque você ter a última audiência pública, a última de todo um processo de construção do plano diretor durante 2015, 2016, 2017, aí você chega na última audiência pública, os vereadores eles apresentam que emenda. Aquelas emendas, ela é uma vontade do povo, do cidadão, muito anterior àquele último dia. Tudo a gente devia estar construindo o plano diretor muito anteriormente. Então, as próprias emendas, elas são uma prova cabal de que o plano ele foi construído sem participação popular. Mais alguém entende o que é a participação? Gostaria de falar? Curiosamente, esse tema é o meu tema do meu mestrado também. E eu acho que a questão da participação popular, eu acho que ela pega primeiro na questão da divulgação, entendeu? Então, a divulgação... Então, para você ter uma ideia, a gente tem hoje uma faixa na frente da Câmara chamando a população para 3 audiências públicas do PPA, quando que uma delas a data está errada. A data está errada. Tá mal, né? Porque não tem a menor importância, aquilo ali é uma mera formalidade. Então, assim, não existe nenhuma exigência no sentido de que essa publicidade tenha que ter em jornal de grande expressão, de grande abrangência, entendeu? Não tem nada disso. Então, quem participa acaba sendo... Adriana à parte, acaba sempre sendo aquela meia dúzia ali, né? E aí você vai pensar, sem dúvida, uma audiência conforme a gente teve no dia 2, com 400 pessoas, 450 pessoas dentro da Câmara, estava muito cheia. Agora, quem são 450 pessoas num universo como eles interferiram, Isso. Puderam interferir no processo. Isso. O que acontece, no meu ponto de vista, é o seguinte... esse processo, sem dúvida, ele começou lá em 2014 e eles fizeram as audiências de diagnóstico, as audiências de apresentação de cenário, e quando eles elaboraram esse projeto de lei, justamente ele não entrou no Compur, que é a instância, conforme o Concidades, né, que é um conselho de política urbana que deveria... Infelizmente, a composição dele é totalmente questionável, a legitimidade dele é questionável, mas, enfim, é o espaço que a gente tem hoje em dia. E esse PL, ele não entrou, esse projeto de lei não foi submetido ao Compur, entendeu? Então, e aí o que eles vão dizer, mas tudo que vocês falaram a gente colocou... É assim, né? O governo responde, tipo assim, mas não passou no Compur. Não, mas tudo que vocês disseram a gente entrou. E como esse plano é um plano muito amplo, muito vago, fica tudo meio que tudo por isso mesmo, entendeu? E aí é muito difícil mesmo. E aí o que acontece? A gente tem a experiência do Purpendotiba, onde, eu não sei se você teve a oportunidade de ir, onde a gente conseguiu dos moradores, cidadãos, pessoas não acostumadas a participarem, não eram as figurinhas carimbadas que estão sempre em tudo, e as pessoas fizeram uma série de reivindicações. E essas reivindicações não entraram nada, absolutamente nada, entendeu? Então, assim, todas as emendas, pra você ter uma ideia, até as emendas do Daniel Marques, que era do governo e que participou do Purpendotiba como secretário do Meio Ambiente, ele teve uma emenda aprovada, entendeu? Então, assim, foi uma lavada.
E aí, o que acontece hoje, por exemplo, da população de Pendotiba, aquele grupo de pessoas que eu conheço, uma boa parte deles, ninguém quer mais saber. Então, o que eu vejo, assim, tem uma estratégia, claro, você participa do negócio, você define. Teve uma audiência que tinham 100 pessoas, alguém perguntou lá, quem quer verticalização? Todo mundo levantou que não queria, ninguém aqui quer verticalização, todo mundo levantou. O governo olhou aquilo e falou, vamos verticalizar, porque é isso que nos interessa. Mas isso é um processo ilegal, né? Porque a gente vê que Sim. não cumpre o que está na E isso lei. desestimula e as pessoas cada vez mais vão menos, infelizmente. É porque participação não é algo abstrato, como a gente costuma pensar. Participação é um conceito real. Ele é um sinônimo de poder cidadão. O problema é que a audiência pública não é deliberativa. Mas aí eu vou falar sobre isso. A Regina vai falar e ele também. Então, eu vejo assim, desde a comunicação. Fala, Tião. Boa noite. Boa noite. Fala, Regina. Bom, então voltando à questão. Fiquei triste agora, fiquei sabendo que o Gabriel não veio. Em cima da hora. Avisou às 18h02. Não era o costume dele, mas. Então, quer dizer, como você até falou, né? Quer dizer, participação implica em concordar em dividir poder. Né? Então, o executivo, se ele quer uma participação de fato, é porque ele está disposto a dividir o poder que ele tem, né, por ter sido eleito. Né? Então, ele está querendo discutir. Para isso, ele tem que cumprir alguns procedimentos para poder alcançar essa participação. Um deles é a divulgação. A outra é dar realmente a palavra, o espaço para a fala e expressão para o morador. Né? E o outro é acatar, de fato, e mostrar que está acatando. Quer dizer, o executivo ele não chegou a discutir a proposta em audiência pública, ele discutiu até as diretrizes, o que não quer dizer absolutamente nada, porque você pode ter lindas diretrizes, conforme você tem no Puma de Pendotiba, e elas não corresponderem a ações de fato. Então, as ações são completamente contraditórias com as diretrizes. Então, o que foi discutido em audiência pública foram as diretrizes e ele mandou direto para o Legislativo. Do outro lado, o Legislativo, na verdade, só fez 12 audiências públicas porque nós pedimos 16 e, digamos assim, pedimos com bastante ênfase. Então, eles concordaram em fazer 12. Mas, mesmo assim, os procedimentos foram os mesmos do Executivo. Divulgação deficiente, espaço para fala e expressão do morador muito reduzido. Então, e audiências que se prolongavam muito porque o Executivo tinha amplo espaço de fala. Então, nós ficamos com apresentações de 30 a 40 minutos e depois a população era obrigada a fazer exercício de síntese em 3 minutos. Ora, então, a linguagem da apresentação, que é outra coisa, quer dizer, participa quem conhece o assunto. Quem não conhece o assunto não tem como participar. Então, as apresentações extremamente genéricas, aliás, correspondendo um pouco à proposta do plano diretor, que é extremamente genérico, mas com mapas que não davam para você distinguir o que estava sendo mostrado. Então, claramente, se não uma decisão de não mostrar, um descuido com o apresentar. Né? E depois, quer dizer, os vereadores não foram às audiências. Ora, a audiência é feita para que os vereadores supostamente escutem o que a população tem para dizer. 21 vereadores, se a gente conta
nos dedos de uma das mãos, eu acho, a presença dos vereadores. Eu não vi os vereadores, eu não fui a 2 audiências públicas, eu fui a 10 audiências públicas. E não vi vereadores além de Paulo Eduardo, Talíria, Bruno Iatratino, e aí um ou outro. Leandro Portugal. Um ou outro que aparecia, mas não ficava o tempo inteiro. Talvez mais regionalizado, aquele que... Dentro do seu território. Dentro do seu território, então ele aparecia para os seus eleitores. Mas claramente não escutando o que a população tinha para dizer. Quer dizer, então eu não considero isso um processo participativo. Agora, cumpriram as formalidades burocráticas. E aí, a gente sabe que o Estatuto da Cidade exige uma participação e que o prefeito pode ser preso se não der. Só que a gente não tem como comprovar isso, porque tem lista de presença, tem filmagem das audiências, e aí a minha descrença no Poder Judiciário, que me desculpe que eu estou na casa dos advogados, mas que eu falo assim sobre os arquitetos também, e eu sou arquiteta, então não acredito que o Ministério Público vá fazer qualquer coisa com relação a suspender esse processo, porque a gente já tentou em outras ocasiões e não deu nada. Então é por isso que eu não acredito. Entendeu? Pode ser, eu quero ter esperança, né? Porque eu sou uma que vem batalhando há muito tempo, há 30 Pode anos. ser, porque o curso da aula da Bahia, junto com a OAB, em 2002, né, que a Comissão de Direitos Humanos era afiliada ao Conselho Comunitário, né? Não sei se hoje está. Ela entrou com uma ação e suspendeu o curso por 8 meses, alegando justamente essas questões que não foi ouvido, entendeu? Isso. Houve participação. A gente não tem mais que se enganar com esse conceito de participação. A gente tem que se apropriar de que participação existe. Apropriação do conhecimento. Então, como a Regina falou, se eles estão lá apresentando alguma coisa que a gente não está entendendo, não houve participação. Eles têm que botar um técnico à nossa disposição para que a gente possa entender o que está sendo explicado ali. E é o poder cidadão. Então, nessa tipologia da escada, só que vou relatar ela rapidinho para a gente poder passar disso, mas o primeiro degrau está manipulação, terapia, informação, consulta, pacificação, parceria, delegação de poder e controle cidadão. Só nesses últimos 3 degraus que ocorre a participação de fato. Então, por exemplo, eu vou falar do primeiro degrau, onde não há participação, que é manipulação, que acontece com muitos de nós daqui. Nós vamos a um conselho, participamos de um conselho, eu participo de alguns, né? Sou titular do Conselho de Meio Ambiente, por exemplo. Só que a gente participa de um conselho, a gente chega lá no conselho, sou de uma comunidade, e aí estou lá representando a minha comunidade, feliz da vida, participo do conselho, aí o pessoal, os gestores falam que vai abrir um centro comunitário multiuso na minha localidade. Eu fico feliz da vida, levo isso para minha comunidade, falo que bacana, vai abrir um centro multiuso aqui, e me sinto participando e assino aquilo, não entendo juridiquês daquilo, mas assino aquilo. Aí quando vai abrir esse centro comunitário na minha comunidade, vai lá o prefeito tirar foto com aquela fita rosa, corta a fita rosa, vai todo mundo da comunidade, o pessoal me acha que tal, porque eu participo, porque eu estou à frente, estou politicamente ativo, estou engajado. Aí tudo bem, aí abriu o centro comunitário e passa na semana seguinte, eu vou no bairro, vejo que ali não tem a fisioterapia que eu usava, vou no bairro vizinho para fazer a minha fisioterapia, chego no bairro vizinho e me informam assim, você não pode mais usar a fisioterapia daqui, porque agora você tem um centro comunitário no seu bairro, na sua comunidade. Só que esse centro comunitário não tem fisioterapia. Então, isso aí é uma manipulação, porque eu participo de um conselho, só que não é me passadas as informações, eu não tenho poder decisório, eu assino uma coisa que eu desconheço, não tenho um técnico para mostrar à comunidade como vai ser, há um juridiquês, há uma persuasão em cima daquilo que está sendo planejado para a cidade, é uma persuasão. Então, acho que aquele centro comunitário vai ser bacana, mas na verdade não há. Há um outro tipo também de participação cidadã, que é muito conhecida, que é a chamada participação cidadã terapia.
E tem um caso muito conhecido nisso em New Jersey, nos Estados Unidos, e foi emblemático e derivou disso vários artigos sobre participação popular, que é o seguinte, até um exemplo meio dramático: o pai vai com seu filho bebezinho para o hospital, filho muito mal, aí o médico fala assim: vai para casa, teu filho não tem nada, qualquer coisa, se piorar você vem aqui. Passa a madrugada, o filho morre. O pai fica desesperado, perde o filho. Isso foi um fato real que aconteceu em New Jersey, na década de 90. O pai fica desesperado, o filho morre, ele quer processar o hospital, ele quer fazer uma auditoria no hospital, ele quer processar o médico. Aí o hospital liga para ele e fala assim: vem aqui, faz parte do nosso grupo de apoio para pais, a gente vai te ensinar como cuidar de um bebê. Ou seja, eles querem incutir, querem fazer o pai se sentir participativo num conselho e querem incutir a culpa ao pai e tirar a culpa do poder municipal, que era um hospital municipal, tirar a culpa do hospital. Então isso é uma forma de participação enganosa, e é isso que a gente vê muito acontecer. Mas quando que a gente participa de verdade? A gente só participa de verdade lá no final da escada quando há delegação. A delegação, ela é quando os cidadãos eles assumem poder deliberativo em determinado plano ou programa. Quando, por exemplo, eles têm direito a voto igualitário com o poder público. Então, a gente tem aqui, por exemplo, Casa Alagoa. Vamos votar? Vamos fazer uma conferência? Vamos fazer uma votação. O cidadão tem o mesmo poder ou mais, inclusive, do que o poder público. Isso é um exemplo de participação popular efetiva, né? O caso que a Regina apresentou, de zoneamento. Vamos chamar a comunidade para votar isso? Isso é um caso de participação popular efetiva. Então, assim, essa minha fala foi assim, só porque esse é um assunto que me move em relação a plano diretor, mas em relação, porque eu participo de alguns conselhos, em relação a outros instrumentos que podem modificar ou colaborar com a política pública, e eu vejo isso um déficit muito grande na cidade de Niterói e em outros lugares também. Mas por que na cidade de Niterói? Porque eu vejo que aqui a gente vai aos conselhos, mas é uma participação que se chama participação vazia. A gente não tem participação de fato. Então a minha fala aqui é para mais um chamado para as pessoas que estão aqui participando, para que a gente exija participação, pensando que participação não é um conceito abstrato, participação é sinônimo de poder cidadão e participação exige apropriação do conhecimento. Se eu estou num local, num conselho, numa reunião em que eu não me aproprio daquele conhecimento, se o fulano está mostrando um mapa aqui e eu não me aproprio desse mapa, o município, por exemplo, tem um dever legal de contratar um técnico para me falar o que é aquele mapa, porque eu sou leiga, isso não é participação. Isso fere a lei. E isso fere o quê? Isso fere as resoluções do Ministério da Cidade, isso fere a Constituição da República. Então, se eu tenho um plano em que não houve participação popular, esse plano é ilegal. Esse plano ele é contra a lei. Então, eu acho que assim, a minha maior crítica em relação ao plano diretor, eu não vou entrar em detalhes aqui. A minha maior crítica em relação ao plano diretor é que eu eu tenho certeza que o plano diretor de Niterói ele foi um plano diretor que não foi participativo. Eu falei aqui de participação popular, mas também não houve participação institucional, que é, por exemplo, eu sou da OAB. Nós não tivemos participação enquanto OAB, nós não fomos comunicados, não nos chamaram. As resoluções dos Ministérios da Cidade obriga a chamar os conselhos, então deveria ser chamado o CREA, lá o Conselho dos Biólogos, o Conselho dos Geógrafos, a OAB. Foram convidados na primeira audiência pública do centro. Então, todas as instituições. Então, isso. Você é do Bruno Lessa, não é? Você tá pelo. Você é do Bruno. Até o Bruno me falou isso. Eu falei pra ele sobre isso. Por quê? Porque entendíamos que, como era centro pertinente ao centro de Niterói, então todas essas entidades foram convidadas a participar do plano diretor. Reitero a minha fala. Sabe por que nós não participamos? Porque a discussão sobre o plano diretor, ela começou em 2015. Teve a leitura participativa do plano diretor, ela se deu em 2015. Então, eu digo para você, nós não participamos. E para a audiência pública, nós somos convidados para a audiência pública e você não participar. Eu queria ter feito parte da leitura participativa, que foi em 2015. Eu não fui convocada. Nem nós da Câmara dos Vereadores participamos. Então, tá errado. A leitura participativa, que a leitura participativa também não é algo abstrato, é um documento, nós não fomos convocados, não fomos chamados. Isso, a resolução 34 do Ministério da Cidade obriga a participação dos conselhos. Nós não fomos chamados.
fazer uma perguntinha. Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas assim, uma provocação. Acho que, falando desse tema, né, do que é participação, eu acho que eles têm uma angústia de todo mundo, porque a gente vê, inclusive, a gente não conseguiu participar, né, do processo de elaboração. A gente, às vezes, parece que fala línguas diferentes, né? A gente está ali colocando uma coisa, não tem um diálogo real, e acho que isso ficou um pouco expresso nos conflitos todos ambientais que acho que vou, né, trazendo isso mais trazendo esse tema da participação pro ambiental, que é um conflito da Lagoa, que é agora o conflito do Graguatá, enfim. Então a gente vê que e aí uma sensação que eu tenho, enfim, eu não sou uma especialista, né, em política ambiental, mas como militante, né, do direito à cidade, eu vejo às vezes o argumento ambiental sendo utilizado em alguns casos e vejo ele sendo desrespeitado em outros casos. Por exemplo, tem o caso da Lagoa de Itaipu, que tem aqui, né, algumas pessoas que militam na área, que tem uma reivindicação, tem uma área que já foi lagoa, né, que, né, por um processo inclusive artificial deixou de ser lagoa, mas é uma área úmida e não está protegida hoje no plano. Então você tem essa reivindicação que em todas as audiências isso foi muito reivindicado, foi um grupo forte reivindicar isso. Você tem agora o caso do Morro do Graguatá, que é identificado como área de preservação permanente e que a gente vê hoje esse conflito, mas eu vejo a possibilidade de ser usado pelo mercado imobiliário. E por outro lado, você vê áreas que tem o caso do shopping da Marquês de Paraná, que é um empreendimento que invade uma área de preservação permanente, um shopping de luxo, e aí o argumento da prefeitura, né? Na hora a gente teve na apresentação desse projeto no Conselho Municipal de Política Urbana. Quem apresentou o projeto foi, né, o empreiteiro. Então, assim, o que é estranho já, quem apresenta no Conselho é o empreiteiro. O executivo convida o executivo convida o empreiteiro para fazer uma apresentação de 30 minutos sobre o projeto. E aí um shopping que é chamado de shopping sustentável porque tem um teto verde, porque tem uma estrutura envidraçada que entra a iluminação, que a iluminação é natural, que tem uma horta pública, e aí entra exatamente isso. A gente é contra a horta? Óbvio que não, a gente quer horta, a gente quer política de horta, mas a gente quer políticas que venham de baixo para cima, que venham conversar, porque aí você tem uma política que atende a necessidade da população. Então aí você sabe quais são os lugares onde você pode investir, sei lá, em horta comunitária, que parceria que você pode fazer com a universidade, não sei, no Rio de Janeiro tem uma parceria com a Fiocruz. Porque senão você constrói projetos, mesmo bem intencionados, não sei, né, de uma horta pública, mas que vai ser usada por quem? Quem é que, né, que cidadão de Niterói que vai lá, que vai plantar nessa horta pública, enfim. Então, aí concluindo, isso é um pouco jogar essas questões, assim, que é um pouco a nossa angústia de a quem essa política ambiental ela serve. É uma política ambiental que de fato está preocupada com a necessidade das pessoas aqui. Quais são as prioridades dessa política ambiental? Porque a gente está vendo que é uma política ambiental meio para inglês ver, enfim. Deixa eu só falar, eu entendi sua fala, eu entendi essa questão, eu sei que a gente foi lá nas audiências, mas a minha fala, de acordo com o que eu venho falando aqui de participação, é que nós não participamos quando deveríamos ser chamados para participar, na leitura participativa, lá no início. O próprio Ministério Público participou de algumas. Sim, quando a prova cabal de que não participamos e que não houve participação nesse plano é a apresentação das emendas nas últimas audiências públicas, na última audiência pública. Aquelas emendas devem ter sido construídas lá na leitura participativa. É porque eu não tinha